Nós vamos falar sobre o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, baseado em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Por gentileza, acompanhe a leitura. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar então sobre o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. O nosso último estudo sobre este livro, que precede a este, foi quando dissemos que religiosidade não salva. Na ocasião em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no dia de Pentecostes, naqueles dias estavam presentes judeus de toda parte, vindos de toda parte do mundo para Jerusalém. Homens piedosos, religiosos, mas não conheciam o Messias. Ainda não sabiam ou não tinham consciência que o único que poderia salvá-los era o Messias. Afinal de contas, os judeus eram religiosos, conheciam a lei, conheciam os profetas, conheciam as promessas, mas ainda não tinham crido no Messias. Eles nem aceitavam que Jesus tinha ressuscitado. E aí, neste evento, na descida do Espírito Santo, resultado da profecia, de várias profecias,
próprio Joel profetizou, o Senhor Jesus Cristo profetizou, os apóstolos, sobre a vinda do Espírito Santo, que aconteceu justamente no dia em que os judeus estavam comemorando uma festa famosíssima, badaladíssima lá em Jerusalém, e que atraía gente de toda parte. Talvez a segunda festa mais importante depois da Páscoa. E naquele dia o Espírito Santo, quando desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas. Diz o texto que houve um barulho muito forte, um barulho de um vento impetuoso. Além do mais, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos. E aí, diz o texto que as pessoas que estavam em Jerusalém afluíram para aquele lugar, ficaram curiosas e começaram, inclusive, a ouvir nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus. E as reações foram as mais variadas. Alguns ficaram perplexos, outros ficaram falando algumas coisas positivas, já outros negativas, como por exemplo, dizendo, eles estão embriagados. E é justamente onde agora entra a mensagem de Pedro, que é o resultado, que é o objeto, aliás, do nosso estudo hoje à noite. Então, para nós não sairmos do foco, do tema, repetindo o título, a mensagem de Pedro, ou o discurso de Pedro, no dia de Pentecostes. Quais são as lições, então, que nós podemos aprender do texto que foi lido? Pedro, então, toma a palavra, depois das reações mais variadas, daquela plateia, daquele povo religioso que tinha vindo de toda parte, mas que não era salvo ainda, era religioso, mas não era salvo. Não tinha crido em Jesus, no Messias ainda. Era um povo que estava ainda no pecado, apesar de serem muito religiosos. Porque a religião não salva, as boas obras não salvam, as coisas boas que as pessoas fazem também não salvam. O fato de a pessoa ser um bom pai, uma boa mãe, o fato de a pessoa ser um bom marido, ou então uma boa esposa, não vai salvar. Essas coisas são obrigações, mas não salva. Quem salva é Jesus, o Filho de Deus. Então era um povo bom que estava ali em Jerusalém. Era um povo religioso, era um povo, talvez, cumpridor dos seus deveres, bons pagadores, bons trabalhadores, bons empresários, bons escravos ou bons funcionários, mas não eram salvos, porque ser bom não salva, embora seja obrigação. É bom ser bom, mas não salva. É bom ter boas obras, fazer boas obras, caridade. É bom até ler a Bíblia, conhecer as Escrituras Sagradas, mas não salva. Quem salva é Cristo. Quem vai salvar você é a verdade, é você conhecer e entender as Escrituras Sagradas. E o entendimento das Escrituras Sagradas segue pelo caminho da salvação através de Jesus. É preciso, então, crer no Evangelho, na salvação. Vejamos, então, o que é que esse texto que foi lido nos ensina ainda mais. Em primeiro lugar, no dia do derramamento do Espírito Santo, havia judeus, melhor dizendo, em primeiro lugar, esse que eu falei aqui é sobre a mensagem da semana passada. Em primeiro lugar, no seu discurso, no dia de Pentecostes, Pedro defende a idoneidade da igreja. Voltemos para o texto, no versículo 14, a palavra diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinho dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Eu queria
me ater a este pensamento inicialmente, mas vamos evoluir para o texto, a mensagem central do texto. Mas, inicialmente, Pedro toma a palavra e defende os discípulos de Jesus, porque tinha muita gente naquele dia, aquelas pessoas que afluíram ali para onde os apóstolos, os discípulos estavam reunidos, muitos deles começaram a ridicularizar, dizendo que eles estavam embriagados, pois eles estavam falando em outras línguas e sendo usados por Deus para transmitir palavras, as palavras, as boas novas, as maravilhas de Deus, como o próprio texto nos indica. E alguns começaram a dizer que eles estavam embriagados, e Pedro defende, eles não estão embriagados, nós não estamos embriagados. O que acontece é que está se cumprindo a profecia. Veja só, nós precisamos aprender a fazer como Pedro, defender a igreja do Senhor. Nós precisamos falar em alto e bom som que a igreja é a instituição mais pura, mais verdadeira, mais honesta, mais idônea da face da terra. É muito triste ouvir muita gente ridicularizando e zombando do evangelho, zombando da igreja e do povo de Deus. Agora, mais triste ainda é quando um cristão vê isso e não faz nada, não fala nada. Não foi assim com Pedro. Pedro defendeu, Pedro falou claramente, porque infelizmente, as pessoas que zombam, que ridicularizam, elas não são honestas, elas não são justas, elas não conhecem a verdade. Se elas conhecessem a verdade, elas não zombariam da igreja de Deus, do povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo íntegro. Se tem alguém que não é íntegro no meio do povo de Deus, é problema de quem não é íntegro. E essa pessoa vai se ver com Deus. Mas, de um modo geral, a igreja do Senhor é íntegra, é santa, é separada, é uma instituição sólida, verdadeira, em quem nós podemos confiar. E nós devemos, sim, defender, devemos fazer o que o apóstolo Pedro fez, falando para aquele povo que aqueles homens não estavam embriagados, coisa nenhuma. Em segundo lugar, no dia do discurso, no seu discurso, no dia de Pentecostes, Pedro adverte que o que estava acontecendo era o cumprimento de profecias. Veja que Pedro continua o seu discurso e diz, e fala sobre algumas profecias que estavam acontecendo ali no derramamento do Espírito Santo. Primeiro, ele fala sobre as profecias de Joel, que está lá no versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia. Versículo 16, Pedro começa a falar no seu discurso, a bem da verdade, ele faz uma citação do livro de Joel. E aí você depois pode dar uma olhada se o que Pedro fala não é exatamente o que está lá no livro de Joel. Ele fala sobre esta profecia de Joel, que está lá no versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro aqui cita Joel 2:28. Pois bem, aquele derramamento do espírito era justamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, especialmente de Joel, capítulo 2. Você pode dar uma olhadinha lá e verá que existe uma profecia clássica dita por Joel, que se cumpriu cabalmente neste dia, no dia da festa do Pentecostes dos judeus, e o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus, veio sobre a igreja do Senhor. Que bênção, que felicidade! A igreja agora tem o Espírito Santo. A igreja de Deus agora está plena, está completa. A igreja tem o Espírito Santo.
O Espírito Santo não virá mais uma vez sobre a igreja. Já veio. O que nós precisamos agora é de um enchimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está na igreja. Então nós precisamos orar, nós precisamos nos dedicar ao Senhor, precisamos pedir ao Senhor um renovo, um enchimento, uma força maior, a graça do Senhor, poder do Espírito Santo para testemunharmos, porque foi justamente o que aconteceu. O Espírito Santo foi sobre a igreja e a igreja ficou poderosa. E a igreja começou a fazer sinais, prodígios, maravilhas. Muita gente se converteu. Resultado do poder do Espírito Santo naquele dia. Ele continua falando no versículo 17, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. No versículo 17 diz, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então veja que ele fala sobre profecia. Essa profecia aqui podemos imaginar que seja a pregação do evangelho. Os filhos e filhas profetizarão. Então, os nossos filhos, os nossos descendentes hão de pregar o evangelho, de profetizar a palavra de Deus. Os jovens, da mesma forma, terão visões. O que são essas visões? Essas visões é vontade de servir a Deus, é uma visão do crescimento do reino de Deus. Não é uma visão sobrenatural, é algo mais prático. É a visão de ver vidas aos pés do Senhor, é visão do crescimento do reino de Deus. Então, Joel profetizou e Pedro repete essa profecia que haveria de se cumprir de forma extraordinária, porque foi isso que aconteceu à medida que o evangelho era pregado. Então, os discípulos, os filhos dos discípulos e os filhos dos filhos, e assim por diante, foram pregando, foram tendo visões e pregando e crescendo. O crescimento foi grande, foi muito alto, foi vertiginoso, maravilhoso. E os sonhos dos velhos? O que significa isso? Aqui está se tratando de uma reação ao comodismo, porque, na verdade, um idoso tende a se acomodar, a se aposentar, a vestir um pijama e não querer fazer mais nada. Aí Pedro diz, falando, repetindo a profecia de Joel, que os velhos vão continuar firmes agora, trabalhando na obra, pregando o evangelho, sonhando, vivendo. Porque, infelizmente, tem muito idoso que morre. Parece que, quando chega uma certa idade, morre antes do tempo. Não acredita que possa produzir, não acredita que possa desenvolver. Tem muito idoso hoje que continua jovem, trabalhando, principalmente na obra de Deus. Olha, os idosos precisam usar a sua experiência para pregar o evangelho, para dar testemunho do evangelho, para profetizar. Os idosos precisam se imbuir no reino de Deus, lutar, trabalhar, guerrear. Não podemos, em nome do cansaço, em nome da idade, parar de trabalhar para o Senhor. Não! Quanto mais idoso, melhor para trabalhar na obra de Deus. Quanto mais experiência você tiver, melhor para você instruir os jovens, para você formar pregadores, pastores, para você ser instrumento de Deus para abençoar vidas e vidas serem usadas poderosamente no reino de Deus. Então não tem desculpa dizer, eu estou aposentado, eu estou cansado. Que cansado coisa nenhuma. Vamos à luta. Vamos batalhar, vamos trabalhar para o Senhor, para a obra do Senhor. O texto continua dizendo lá no versículo 18, até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aqui provavelmente é uma referência aos servos da época, aos escravos mesmo. E
A palavra chama meus servos, né? Deus falando através do profeta, meus servos, minhas servas. Sim, porque em Cristo Jesus não existe servo ou escravo, nem livre, não existe mulher nem homem, todo mundo é igual. Os servos ou os escravos daquela época receberam também o Espírito Santo. Os patrões receberam o Espírito Santo. Os ricos, os pobres, todos receberam o Espírito Santo, todos os crentes, eu estou me referindo a todos os crentes, a todos os filhos de Deus, a todos os que professaram Jesus como Senhor e Salvador, e eles profetizaram, e eles pregaram o Evangelho. E o profeta continua dizendo, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, fogo, sangue, fogo e vapor, de fumaça. Aqui, então, nós temos a vinda do Espírito Santo de forma, assim, bem assustadora. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Veja que aqui, provavelmente, é uma profecia se referindo ao final dos tempos. A vinda do dia do Senhor é a vinda do juízo, é o juízo final. Jesus voltará para buscar sua igreja e julgar o mundo. Então o Espírito Santo fará maravilhas. O Espírito Santo usará a igreja de forma poderosa, como já usou, como tem usado e como irá usar, até o grande e glorioso dia do Senhor. Fala ainda na sua profecia sobre salvação. E, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui chega o auge da mensagem do apóstolo Pedro. Ele queria chegar nesse ponto. Ele fala, então, que todo aquele que invocar o nome do Messias, o nome de Jesus, seria salvo. Agora, Pedro pula agora para as profecias de Davi. Ele deixa um pouco Joel e agora vai para Davi. Vejamos, então, a partir do versículo 25. Por favor, volte para a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Porque a respeito de Davi, diz, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi, então, teve uma experiência maravilhosa com Cristo, mesmo sendo lá no Antigo Testamento. Quando Davi diz que via à sua direita o Senhor, é uma referência, sem sombra de dúvida, ao Messias que viria, ao seu descendente, ao seu próprio Salvador. E diz o texto que Davi se sentia alegre com isso, com a presença de Deus, ou de Cristo, ou do Senhor, como ele chama o Senhor do seu lado, que está no versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Então Davi se alegrou com a presença de Cristo. Além do mais, Davi diz que Cristo o fez conhecer o caminho. Isso mesmo, o caminho da salvação, o caminho do céu. Davi se sentiu instruído pelo próprio Filho de Deus lá no Antigo Testamento, que está no versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E Davi, ele, na sua palavra, na sua profecia, ele destaca a questão da ressurreição. Versículo 26, a parte B diz assim, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, Davi cria piamente na ressurreição. Davi cria que ele seria ressuscitado. E a profecia dele se encaixa perfeitamente no seu descendente. Então, Davi era um tipo de Cristo, digamos assim. Quando ele diz assim, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, Davi estava pensando em si, mas também se aplica em Jesus.
Veja que a palavra santo está com letra maiúscula e é uma referência a Jesus. Jesus foi colocado no túmulo, mas não viu corrupção. O seu corpo não entrou em decomposição. Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então, Davi cria piamente na ressurreição. E aí, Pedro aproveita o gancho e começa a falar da ressurreição de Cristo. Porque os judeus não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Pelo contrário, os judeus eram inimigos do evangelho e não criam no Messias, não criam em Jesus. Mas a partir do sermão de Pedro, do ensinamento da palavra de Deus por meio de Pedro, eles começaram a crer no Messias. Então, vamos para o terceiro e último ponto para nós vermos esta realidade. No seu discurso, no dia de Pentecostes, Pedro aponta o Salvador. Veja a partir do versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, ele começa então falando sobre Jesus, certo? E ele continua falando que Deus determinou a morte de Jesus, mas que eles, os judeus, foi quem mataram a Jesus, ou através de Nicos, que está no versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Iniquo. Aí Pedro aproveita, porque ele faz um sermão, ele faz um discurso, e o seu discurso é lógico. Ele vai começando sobre a morte de Jesus. Os judeus mataram a Jesus por mãos de iníquos, e aí depois ele trata da ressurreição, dizendo que Deus ressuscitou aquele Jesus que eles mataram, que está a partir do versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Portanto, Davi se refere à ressurreição de Cristo. E aí Pedro pega esta profecia de Davi, você vai encontrar esta profecia lá no Antigo Testamento. Se você procurar, você vai encontrar. Pedro pega esta profecia e, como um gancho, ele começa a falar da ressurreição de Jesus. Ele fala, então, que Deus ressuscitou a Jesus, que está a partir do versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, o apóstolo Pedro pega essa profecia de Davi e aproveita para falar que Jesus ressuscitou. E aproveita para falar que aqueles judeus que estavam presentes ali no dia do derramamento do Espírito Santo, no dia em que eles estavam comemorando a festa de Pentecostes, e Pedro aproveita aquela multidão e faz um sermão, e diga-se de passagem, um poderoso sermão, falando da ressurreição de Jesus,
falando que Jesus está vivo e que eles deveriam crer, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam amar a este Jesus, o Filho de Deus, aquele que Deus ressuscitou. E aí Pedro conclui o sermão dizendo que Jesus é o Senhor. E que eles, portanto, deveriam crer nele, caso eles quisessem ser salvos. O último versículo, versículo 36. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus não apenas ressuscitou a Jesus, Deus elevou Jesus às maiores alturas e o entronizou e o fez Senhor do céu, da terra, do mar e de tudo que existe. E Jesus está exaltado, ele é Senhor e Cristo. Ele é o Senhor e o Messias. Creiam, creiam, dizia Pedro para os seus ouvintes. Acreditem de coração. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele é o Messias, ele é o único que pode salvar vocês. A religião de vocês não vai salvar vocês. As boas obras, as leis, as cerimônias, tudo isso é importante, mas não vai salvar vocês. Vocês precisam crer no Messias. Vocês precisam crer naquele que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou. Foi isso que aconteceu. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. E ele está vivo. Ele vive pelos séculos dos séculos. É Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor absoluto da história. Veja só, meus irmãos, para nós concluirmos, Pedro faz então um discurso primoroso diante daquela plateia de judeus vindos de toda parte. Um sermão poderoso, falando da ressurreição. O propósito era convencer aqueles ouvintes que Jesus, a quem eles tinham matado, Deus o ressuscitara e o fez Senhor e Cristo. Deus ressuscitou a Jesus. E também Pedro queria que eles crescem em Jesus. Queriam que eles crescem que o Messias estava vivo. Deu para perceber? Um evento da vinda do Espírito Santo, mas quem sobressai é Jesus. Quem fica em evidência no sermão de Pedro é o Messias. Foi aquele que os judeus tinham matado através de mãos iníquas, mas que Deus tinha ressuscitado. Veja, o Espírito Santo é absolutamente importante e indispensável para a igreja. Mas o Espírito Santo veio para mostrar Cristo. Veio para revelar o Filho de Deus. Por isso que Pedro faz aquele poderoso sermão. O Espírito Santo unge a Pedro e ele prega de forma poderosa. O resultado, conversão aos milhares. Pelo menos 3.000 almas se converteram naquele dia. Que nós também possamos ousadamente pregar, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo, a volta gloriosa do Senhor, e possamos cada vez mais fazer isso com alegria e com fé de todo o nosso coração. A igreja fez isso, a igreja primitiva fez isso e testemunhou, e o crescimento foi extraordinário. Se espalhou por toda aquela região, depois Samaria e confins da terra. E chegou até nós hoje. Chegou até nós nos nossos dias. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus que ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração, Senhor. Muito obrigado, que preciosidade. O Espírito Santo veio sobre a igreja, ungiu a igreja. A igreja hoje está capacitada, Senhor, para pregar o evangelho. Mas nós te pedimos, venha nos revestir de força e de poder, Senhor,
venha iluminar cada vez mais o nosso coração, venha nos ajudar e nos dar intrepidez, coragem, determinação para que nós possamos continuar pregando, anunciando e testemunhando o Senhor do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que oramos, é em nome do Salvador, é em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém.